Hoje, diante deste título forte e inquietante, eu convido você a algo ainda mais profundo do que o medo, a angústia ou a revolta. Eu convido você a uma caminhada de perdão e redenção. Talvez você tenha chegado aqui com o coração apertado, pensando em alguém muito amado que está sendo acusado, julgado, apontado. Talvez seja um filho, um pai, uma mãe, um cônjuge, um amigo querido. Talvez seja alguém que errou, ou alguém que está sendo injustamente acusado. Em qualquer um desses casos, existe um peso na sua alma. E é sobre esse peso que hoje vamos falar na presença de Deus. Neste momento eu peço que você, se puder, respire fundo e silencie tudo ao seu redor por alguns instantes. Em um mundo que rapidamente acusa, condena e cancela, Deus nos chama para algo diferente. Olhar com misericórdia, buscar a verdade com calma e, acima de tudo, deixar que o perdão e a redenção falem mais alto do que a vergonha, o medo e o desespero. Talvez você esteja perguntando: como eu posso perdoar alguém que feriu tantas pessoas? Ou, como eu posso confiar em Deus quando estão prestes a deter alguém que eu amo? Ou ainda, por que Deus permitiu que isso chegasse a esse ponto? Estas perguntas não são fracas, não são pecado. Elas são humanas. E é exatamente na nossa humanidade frágil que a graça de Deus quer se derramar hoje. Ao longo da história bíblica, vemos homens e mulheres que foram acusados, presos, julgados. Alguns injustamente, outros por consequência de seus próprios erros. Mas, em todos os casos, Deus nunca deixou de estar presente. Ele esteve com José na prisão injusta, com Daniel na cova dos leões, com Pedro na cadeia, com Paulo e Silas nas profundezas da prisão. E ele também esteve com aqueles que caíram em pecado, como Davi, Pedro ao negar Jesus, e tantos outros que precisaram encarar suas falhas para então viverem a verdadeira redenção. Talvez o seu coração hoje esteja dividido entre dois sentimentos. De um lado, a necessidade de defender esse ente querido, de acreditar nele, de lutar por ele. De outro, o medo do que virá, a raiva das circunstâncias, a vergonha diante da família e da sociedade. E no meio disso tudo, uma pergunta silenciosa: onde está Deus nisso? Hoje, refletiremos não apenas sobre a situação desse ente querido que enfrenta a possibilidade de ser detido, mas também sobre o que Deus quer trabalhar dentro de você, dentro da sua casa e dentro dessa história. Porque diante de qualquer acusação humana, existe um tribunal maior, o Tribunal da Graça, onde Deus olha não só para o erro, mas para o coração arrependido, não só para as alegações, mas para a possibilidade de restauração. Perdão e redenção não significam ignorar a justiça, nem fazer de conta que nada aconteceu. Pelo contrário, significam olhar para a verdade com coragem, permitir que Deus trate as consequências e escolher não deixar que o ódio, a culpa e o ressentimento sejam as últimas palavras sobre essa história. Significam acreditar que, mesmo que esse ente querido seja detido, mesmo que ele enfrente processos, acusações e consequências, Deus ainda pode escrever um novo capítulo, pode transformar prisões em pontos de partida, e não apenas em finais trágicos. Enquanto caminhamos por esta oração, eu quero que você se veja diante de Deus, segurando pela mão esse ente querido, seja ele inocente ou culpado, fraco ou forte, perdido ou em processo de mudança. Vamos apresentar essa pessoa diante do Senhor, não apenas pedindo livramento, mas pedindo algo ainda maior, que em tudo, a vontade de Deus prevaleça e que o perdão e a redenção sejam reais, profundos, transformadores. Em um mundo que ama expor erros, Deus nos convida a expor o coração. Em uma sociedade que rapidamente aponta o dedo, Ele nos convida a dobrar os joelhos. E enquanto tantos estão prontos para julgar, o Espírito Santo está pronto para restaurar. Talvez a maior defesa que você possa oferecer a esse ente querido hoje não seja apenas um advogado humano, mas uma intercessão sincera, uma entrega verdadeira nas mãos daquele que julga com justiça perfeita e ama com misericórdia infinita. Por isso, nesta primeira parte, eu quero que você apenas se permita sentir. Sinta a dor, a preocupação, o medo, mas também deixe um pequeno espaço, ainda que seja uma fresta, para que a luz de Deus entre. Porque mesmo quando tudo parece escuro,
Ele continua sendo o Deus que pega histórias quebradas e as transforma em testemunhos de graça. Agora, com esse cenário em mente, um ente querido sob acusação, um coração dividido entre defesa, dor e esperança, e um Deus que nos chama ao perdão e à redenção, nós vamos começar a mergulhar mais fundo nessa jornada espiritual. Agora vamos mergulhar mais profundamente nas águas do perdão e da redenção. E para isso preciso que você compreenda algo essencial. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que foram acusadas, presas, condenadas. E mesmo assim, Deus usou essas situações para revelar sua glória, seu poder e sua capacidade de transformar vidas. Pense em José, filho de Jacó. Ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar de um crime que não cometeu. A acusação era grave, tentativa de violação, e sem direito à defesa justa, sem advogados, sem recursos, José foi lançado na prisão. Ali, ele poderia ter se entregue ao desespero, à amargura, à revolta contra Deus. Mas algo extraordinário aconteceu. Mesmo na prisão, Deus estava com ele. E aquela prisão, que parecia o fim de tudo, tornou-se o corredor que o levaria ao palácio, a posição de governador do Egito e a salvação de toda a sua família. Agora, reflita comigo. E se a prisão do seu ente querido não for o fim, mas o começo de algo que Deus quer fazer? E se essa acusação, por mais dolorosa que seja, for o ponto onde Deus vai revelar a verdade, trabalhar o coração e trazer à luz aquilo que estava escondido? Seja para provar inocência, seja para gerar arrependimento verdadeiro. Perdão e redenção caminham juntos, mas exigem algo de nós. Honestidade brutal diante de Deus. Se o seu ente querido errou, de fato cometeu algo errado, então o perdão começa no reconhecimento da falha. Não há redenção sem verdade. Não há restauração sem arrependimento genuíno. Mas aqui está a boa notícia. Deus não rejeita corações arrependidos. Pelo contrário, Ele os acolhe, os transforma, os restaura. O rei Davi cometeu adultério com Batseba e mandou matar o marido dela, Urias. Isso não foi uma falha pequena. Foi um crime horrível, coberto por abuso de poder. Quando o profeta Natã confrontou Davi, ele poderia ter se defendido, justificado, negado. Mas ao invés disso, Davi disse: "Pequei contra o Senhor." E aquela confissão abriu as portas da redenção. Deus não tirou as consequências do pecado de Davi. Ele enfrentou dor, perda, sofrimento familiar. Mas Deus não o abandonou. E ainda assim, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não define você pelo seu erro, mas pela sua resposta a ele. Agora, se o seu ente querido está sendo injustamente acusado, se ele é inocente, então você precisa saber que Deus vê isso. Ele conhece o coração, ele sabe a verdade. E assim como ele libertou Pedro da prisão por meio de um anjo, assim como ele vindicou Daniel diante dos acusadores, ele pode fazer o mesmo hoje. Mas enquanto o livramento não vem, enquanto o processo se desenrola, Deus nos chama a algo difícil. Confiar em seu tempo, em sua justiça, em seu propósito. Às vezes, Deus permite que passemos por vales profundos porque, nesses vales, Ele quer nos ensinar algo que não aprenderíamos no topo da montanha. Às vezes, Ele permite acusações para que, quando a verdade vier à luz, sua glória seja ainda mais evidente. E às vezes, Ele permite que enfrentemos consequências para que, através delas, sejamos moldados à imagem de Cristo. Aqui está o obstáculo que muitos de nós enfrentamos. Queremos o livramento, mas Deus quer a transformação. Queremos que o problema desapareça rapidamente, mas Deus quer trabalhar algo eterno em nós. Queremos que nosso ente querido seja solto imediatamente, mas Deus quer que, nesse processo, tanto Ele quanto nós aprendamos o que significa depender totalmente dEle. O apóstolo Paulo escreveu algumas de suas mais poderosas cartas enquanto estava preso. Ele poderia ter ficado revoltado, questionando por que Deus permitia que um servo tão fiel estivesse atrás das grades. Mas, ao invés disso, ele escreveu: "Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro." Filipenses 1:21. Paulo compreendeu que a prisão física não poderia aprisionar o propósito de Deus em sua vida. Da mesma forma, o que quer que esteja acontecendo com esse ente querido, saiba disso.
Nenhuma acusação humana pode anular o propósito de Deus. Nenhuma detenção pode impedir que Deus opere. Nenhuma sentença terrena é maior que a sentença de graça que Jesus já deu na cruz. Mas aqui vem a parte difícil, a parte reflexiva. Você está disposto a perdoar, mesmo que ele tenha errado? Você está disposto a acreditar na redenção, mesmo que a sociedade queira apenas a condenação? Você está disposto a interceder, a orar, a se posicionar ao lado dele, mesmo que isso traga vergonha, críticas, julgamentos sobre você também? Porque perdão verdadeiro custa. Ele custa orgulho, custa conforto, custa a necessidade de estar certo o tempo todo. E redenção verdadeira exige paciência, porque raramente acontece da noite para o dia. Ela é um processo, às vezes longo, às vezes doloroso, mas sempre possível quando Deus está no centro. Então, hoje, eu quero que você reflita. Qual é a sua oração? Você está pedindo apenas que Deus livre essa pessoa das consequências? Ou você está pedindo que Deus use essa situação para transformar vidas, para trazer verdade à luz, para gerar arrependimento real e restauração duradoura? Porque quando nossa oração muda de Deus tira isso de mim, para Deus o que tu queres fazer através disso, tudo muda. Nossa perspectiva muda, nossa fé se aprofunda, e começamos a ver não apenas o problema, mas o propósito. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele nunca permite um vale sem razão. E se você está passando por isso agora, se alguém que você ama está prestes a ser detido, acusado, julgado, saiba que Deus está escrevendo uma história maior do que você pode ver neste momento. Agora chegamos a um momento crucial, um ponto de virada profundo que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa situação. E esse momento vem de uma verdade bíblica que, quando realmente compreendida, tem o poder de libertar corações, curar feridas e transformar histórias. Essa verdade está registrada em João 8, quando os fariseus trouxeram até Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. Segundo a lei da época, ela deveria ser apedrejada até a morte. A multidão estava pronta, as pedras já estavam nas mãos, a acusação era clara, pública, indiscutível. Todos esperavam que Jesus confirmasse a sentença. Afinal, ela era culpada, não havia dúvida. As testemunhas estavam lá. O crime tinha acontecido. Mas então, Jesus fez algo inesperado. Ele se abaixou e começou a escrever no chão. E quando continuaram pressionando-o por uma resposta, ele se levantou e disse algo que ecoou através dos séculos, algo que ecoa hoje sobre a vida do seu ente querido. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E um por um, começando pelos mais velhos, todos deixaram cair suas pedras e foram embora. Ficaram apenas Jesus e a mulher. E então veio a pergunta libertadora: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Você percebe o que aconteceu aqui? Jesus não negou o pecado. Ele não disse, você é inocente, ou, isso não foi nada demais. Não. O pecado era real, a falha era real. Mas Jesus olhou além da acusação e viu algo mais profundo. Ele viu uma oportunidade de redenção. E aqui está a revelação espiritual que pode mudar tudo para você hoje. Deus não está interessado apenas em punir. Ele está interessado em restaurar. Enquanto o mundo quer apedrejar, condenar, expor e destruir, Jesus quer perdoar, redimir, transformar e reconstruir. Neste exato momento, enquanto acusações estão sendo levantadas contra alguém que você ama, enquanto processos estão sendo preparados, enquanto a sociedade já está pronta com suas pedras digitais, nas redes sociais, nos comentários, nos julgamentos rápidos, Jesus está perguntando a todos: quem aqui está sem pecado? E a verdade inegável é esta: nenhum de nós está. Todos nós já falhamos. Todos nós já magoamos alguém. Todos nós já fizemos escolhas erradas. Todos nós, em algum momento, poderíamos estar no lugar daquele que está sendo acusado. A diferença é que alguns pecados são visíveis, públicos, legalmente puníveis, enquanto outros permanecem escondidos nos corredores silenciosos do coração. Mas Deus vê tudo. E ainda assim, Ele escolhe oferecer perdão. Ele escolhe oferecer redenção.
Não porque o pecado não importa, mas justamente porque importa tanto que ele enviou seu próprio filho para pagar o preço por ele. Agora, deixe essa verdade penetrar profundamente em sua alma. Se Jesus não condenou aquela mulher, ele também não vai condenar seu ente querido. Ele pode disciplinar, ele pode permitir consequências, ele pode usar essa situação para gerar arrependimento, mas ele não vai destruir, ele não vai desistir, ele não vai jogar fora. E aqui está o impacto emocional dessa revelação. Você não precisa carregar o peso de salvar essa pessoa sozinho. Você não precisa ser o juiz, o advogado, o salvador. Você pode finalmente descansar na certeza de que Deus já está atuando nessa história. Ele já conhece toda a verdade. Ele já sabe o que precisa ser feito. E ele já tem um plano de redenção em andamento. Talvez você tenha passado dias, semanas, noites em claro, tentando descobrir o que fazer, como defender, como provar inocência, como evitar o pior. E você está esgotado. Você está com medo. Você está perdendo a esperança. Mas hoje, neste momento, Jesus está dizendo a você o mesmo que disse àquela mulher: nem eu te condeno. Isso não significa que não haverá consequências. A mulher teve que ir embora e não pecar mais. Ou seja, houve um chamado à mudança, à transformação. Mas ela não foi destruída. Ela não foi descartada. Ela recebeu uma segunda chance. E é isso que Deus está oferecendo agora. Se o seu ente querido é culpado, Deus quer usar essa situação para trazer arrependimento verdadeiro e uma mudança real de vida. Se ele é inocente, Deus quer usar isso para revelar a verdade e mostrar sua justiça. Em ambos os casos, Deus está no controle. E sabe o que é mais lindo? No meio dessa tempestade, Deus também está trabalhando em você. Ele está te ensinando o que significa perdoar como Ele perdoa. Ele está te mostrando que amor verdadeiro não abandona, não desiste, não joga pedras, mas também não compactua com o erro. Amor verdadeiro caminha ao lado, intercede, acredita na transformação, mas também exige mudança. Foi no momento mais escuro da prisão que Paulo e Silas cantaram louvores, e as cadeias se quebraram. Foi na cova dos leões que Daniel experimentou a proteção sobrenatural de Deus. Foi na cruz, no momento mais injusto de todos, que Jesus conquistou a maior vitória da história, a redenção de toda a humanidade. Então, o que parece o fim pode ser, na verdade, o começo de algo novo. O que parece condenação pode ser o primeiro passo para a libertação verdadeira. O que parece vergonha pode se tornar um testemunho poderoso de graça. Essa é a revelação. Deus transforma prisões em púlpitos. Ele transforma acusações em altares. Ele transforma o que era para destruir em algo que edifica. E se você permitir que Ele haja, se você confiar no processo, se você escolher o perdão e acreditar na redenção, você verá milagres acontecerem. Neste momento, sinta o peso saindo dos seus ombros. Sinta a esperança voltando ao seu coração. Sinta a presença de Deus dizendo a você: eu estou aqui. Eu não abandonei essa pessoa. E eu não abandonei você. Confie em mim. Porque no final das contas, não importa quantas vozes acusam, não importa quantas pessoas apontam o dedo, não importa quão grave seja a alegação, a voz de Jesus é mais alta, e sua palavra é: redenção é possível. Agora que a revelação espiritual tocou o seu coração, chegou o momento de falarmos sobre o processo de transformação real. Aquele que não acontece da noite para o dia, mas que, quando acontece, muda vidas para sempre. Porque uma coisa é receber o perdão de Deus. Outra coisa é caminhar no processo de redenção. E é exatamente nesse caminho, muitas vezes longo e difícil, que a verdadeira superação acontece. Quando entregamos nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias nas mãos de Deus, algo sobrenatural ocorre. Ele começa a nos dar a força que não tínhamos. Ele começa a abrir caminhos onde tudo parecia bloqueado. Ele começa a trabalhar nos bastidores, mesmo quando não vemos nada acontecendo. Mas é preciso entender algo fundamental. Confiar em Deus nem sempre é fácil, mas é sempre recompensador. Veja bem, decidir confiar em Deus significa muitas vezes abrir mão do controle. Significa aceitar que talvez as coisas não aconteçam do jeito que você planejou.
Significa reconhecer que o livramento pode vir de uma forma diferente da que você imaginou. E isso exige humildade, paciência e, acima de tudo, fé inabalável. Pense em Jó. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, reputação. Seus amigos o acusaram de ter pecado secretamente, como se todo sofrimento fosse castigo divino. Sua própria esposa lhe disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, mesmo no fundo do poço, mesmo sem entender o porquê de tudo aquilo, fez uma declaração poderosa: ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó 13:15. Essa é a fé que transforma. Não aquela que só confia quando tudo está bem, mas aquela que, mesmo diante da pior tempestade, ainda se agarra a Deus como a única âncora segura. E sabe o que aconteceu com Jó no final? Deus restaurou tudo. Deu-lhe o dobro do que ele tinha antes. Não porque Jó era perfeito, mas porque ele permaneceu fiel, mesmo quando nada fazia sentido. Agora, traga isso para a sua realidade. Talvez você esteja enfrentando a decisão mais difícil da sua vida. Eu vou continuar acreditando em Deus, mesmo que meu ente querido seja detido? Eu vou continuar orando, mesmo que as acusações se confirmem? Eu vou continuar confiando, mesmo que o processo seja longo, doloroso e humilhante? Essas são perguntas que só você pode responder. Mas saiba que a resposta que você der definirá não apenas o futuro dessa situação, mas também o futuro da sua fé, da sua família e do seu testemunho. Porque aqui está a verdade. Deus não promete nos livrar de todas as tempestades, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram lançados na fornalha ardente por se recusarem a adorar um ídolo. Mas, dentro do fogo, uma quarta pessoa apareceu, e era o próprio Filho de Deus caminhando com eles. E quando saíram, não havia nem cheiro de fumaça em suas roupas. O fogo não os destruiu. Ele destruiu apenas as cordas que os amarravam. Talvez você esteja sentindo que está dentro de uma fornalha agora. Talvez o calor da situação esteja insuportável, mas olhe ao redor. Jesus está aí com você. E o que parece destruição pode ser, na verdade, a queima das cordas que te prendiam. Cordas de medo, de culpa, de vergonha, de controle, de orgulho. Agora, vamos falar sobre o processo de crescimento em meio a tudo isso. Porque crescimento espiritual nunca acontece nas zonas de conforto. Ele acontece nas zonas de quebrantamento. Você está sendo transformado neste momento. Cada lágrima que você derrama em oração está moldando seu caráter. Cada noite em claro intercedendo está fortalecendo sua fé. Cada decisão de perdoar, mesmo quando dói, está te aproximando do coração de Deus. E o seu ente querido, se ele está passando por esse vale, saiba que Deus também está trabalhando nele. Se ele é inocente, Deus está fortalecendo sua integridade, sua confiança, sua dependência dele. Se ele é culpado, Deus está quebrando o orgulho, gerando arrependimento verdadeiro, preparando o terreno para uma mudança radical de vida. Mas há decisões difíceis que precisam ser tomadas, e essas decisões não podem ser evitadas. Decisão 1. Você precisa decidir entre a amargura e o perdão. A amargura vai envenenar sua alma, destruir sua paz e afastar você de Deus. O perdão, por outro lado, vai te libertar, mesmo que a situação não mude imediatamente. Decisão 2. Você precisa decidir entre tentar controlar tudo ou entregar tudo a Deus. Controle gera ansiedade, entrega gera paz. E paz não significa que tudo está resolvido. Significa que você confia em quem está resolvendo. Decisão 3. Você precisa decidir se vai se esconder por vergonha ou se vai se posicionar em intercessão. O inimigo quer que você se isole, se envergonhe, desista. Mas Deus quer que você se levante, ore, interceda e creia que Ele pode fazer o impossível. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Às vezes, o livramento de Deus não é tirar a pessoa da prisão, mas transformá-la dentro da prisão. Às vezes, a redenção começa justamente no lugar mais improvável. José não foi libertado imediatamente da prisão. Ele passou anos lá. Mas foi exatamente naquele lugar de injustiça que Deus o preparou para governar uma nação. Foi ali que seu caráter foi moldado. Foi ali que sua dependência de Deus se aprofundou. E quando finalmente saiu, ele não saiu apenas livre.
Ele saiu transformado, preparado, pronto para cumprir um propósito gigantesco. Então, o que Deus está preparando através dessa situação? Que propósito maior Ele está tecendo por trás dessa dor? Que testemunho Ele está escrevendo através dessa provação? Talvez você nunca saiba todas as respostas agora, mas uma coisa é certa: se você escolher confiar, se você escolher perdoar, se você escolher acreditar na redenção, Deus vai transformar essa história em algo glorioso. E no meio de tudo isso, você descobrirá algo precioso. Você é mais forte do que pensava, porque a força de Deus está em você. Você é capaz de perdoar, porque o Espírito Santo te capacita. Você pode suportar essa tempestade, porque Cristo é a âncora da sua alma. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele não apenas nos dá força para seguir em frente, Ele nos dá sabedoria para tomar as decisões certas, coragem para enfrentar o que vier, e esperança para acreditar que o melhor ainda está por vir. E essa, meu irmão, minha irmã, é a verdadeira superação. Não a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Não a fuga da dor, mas a transformação através dela. Não o livramento imediato, mas a confiança inabalável de que Deus está no controle e Ele é fiel. Agora chegamos ao momento mais poderoso, mais intenso, mais transformador desta jornada. Este é o ponto onde tudo converge, onde a fé encontra a realidade, onde o impossível se curva diante do poder de Deus. Eu preciso que você se concentre agora, respire fundo, porque o que vou compartilhar com você não é apenas uma palavra de conforto, é uma palavra profética, uma declaração de fé, uma verdade eterna que tem o poder de mudar tudo. E no momento mais escuro, uma luz brilhou. Sabe quando tudo parece perdido? Quando todas as portas se fecharam, quando todos os recursos humanos se esgotaram, quando até mesmo a esperança parece um luxo distante demais para se ter. É exatamente nesse momento, no vale mais profundo, na noite mais escura, no segundo mais desesperador, que Deus age. Porque Deus tem um timing perfeito. E muitas vezes Ele espera até que todas as nossas alternativas acabem, até que toda a nossa força própria se esgote, até que reconheçamos que sem Ele estamos completamente perdidos. E é ali, naquele lugar de total dependência, que Ele se manifesta de forma inegável. Pense na história de Lázaro. Quando Maria e Marta mandaram chamar Jesus, dizendo que seu irmão estava doente, Jesus não foi imediatamente. Ele esperou. E Lázaro morreu. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Estava morto, sepultado, em decomposição. Humanamente falando, era tarde demais. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era uma declaração de dor misturada com um leve toque de decepção. Onde você estava quando eu precisava? Por que você demorou tanto? Talvez você esteja se sentindo assim agora. Deus, onde você está? Por que isso está acontecendo? Por que você não impediu essa acusação? Por que você não protegeu meu ente querido? Mas então Jesus fez algo impressionante. Ele chorou. Ele sentiu a dor daquelas pessoas. Ele não era indiferente ao sofrimento. E depois, ele foi até o túmulo e deu uma ordem que desafiou toda a lógica, toda a ciência, toda a razão humana. Lázaro, vem para fora! E o morto saiu. O impossível aconteceu. O que estava sepultado voltou à vida. O que todos haviam declarado como fim tornou-se um novo começo. E aquele milagre não apenas restaurou Lázaro, ele transformou a fé de todos que testemunharam. Agora ouça o que o Espírito Santo está dizendo a você neste momento. Deus nunca chega tarde. Ele chega no tempo certo para fazer o impossível. Você pode estar olhando para a situação do seu ente querido e vendo um túmulo, uma situação morta, sem saída, sem esperança. As acusações podem parecer um sepultamento público. A possível detenção pode parecer o fim de tudo. A vergonha, o medo, a dor podem parecer a decomposição de todos os sonhos, de toda a dignidade, de todo o futuro. Mas eu declaro a você hoje, em nome de Jesus, isso não é um túmulo, é um ventre. Não é o fim, é o começo. Não é morte, é transformação. Porque Deus tem o poder de transformar desertos em jardins floridos. Ele tem o poder de transformar cinzas em beleza. Ele tem o poder de transformar luto em alegria. Ele tem o poder de transformar vergonha em glória.
E aqui está o momento de impacto que vai marcar sua vida para sempre. Deus transforma nossos desertos em jardins floridos não apesar das circunstâncias, mas através delas. Foi através da cruz, o momento mais brutal, mais injusto, mais doloroso, que Jesus conquistou a salvação de toda a humanidade. Foi no ponto mais baixo que ele realizou a maior vitória. Foi na aparente derrota que ele obteve o triunfo definitivo. Então, o que parece derrota na sua vida agora pode ser, na verdade, o palco onde Deus vai realizar seu maior milagre. O que parece humilhação pode ser o processo de exaltação. O que parece destruição pode ser o início da reconstrução mais gloriosa. Neste momento, eu quero que você sinta algo profundo em seu espírito. Sinta a presença de Deus envolvendo você como um manto de amor. Sinta suas mãos segurando seu rosto, enxugando suas lágrimas, sussurrando ao seu coração: eu nunca te abandonei. Eu nunca abandonei essa pessoa que você ama. E eu estou prestes a fazer algo que vai deixar todos boquiabertos. Porque quando Deus age, Ele não faz as coisas pela metade. Quando Ele restaura completamente. Quando Ele redime totalmente. Quando Ele transforma radicalmente. E aqui está a resolução do conflito principal. O maior inimigo nunca foi a acusação, nunca foi a justiça humana, nunca foi a opinião pública. O maior inimigo sempre foi a incredulidade, o medo, a desistência. Mas hoje, neste momento, você está tomando a decisão mais importante. Você está escolhendo acreditar. Você está escolhendo confiar. Você está escolhendo declarar que, não importa o que aconteça, Deus é fiel. E essa fé, essa confiança, essa declaração, isso muda tudo. Porque fé não é apenas acreditar que Deus pode, é acreditar que Deus vai. Não é apenas esperar um milagre, é viver como se o milagre já estivesse a caminho. Então agora eu declaro sobre você e sobre esse ente querido, que toda acusação falsa seja desmascarada, que toda injustiça seja revertida, que toda corrente seja quebrada, que todo plano do inimigo seja frustrado, que a verdade venha à luz, que o perdão flua como um rio, que a redenção seja completa, que a transformação seja real, que o testemunho seja poderoso. E se, no plano de Deus, for necessário que haja consequências, que processo, que tempo de reflexão, então que esse período não seja de destruição, mas de construção, que não seja de morte espiritual, mas de renascimento, que não seja de vergonha eterna, mas de restauração gloriosa. Porque Deus transforma prisões em púlpitos, acusações em altares, quedas em trampolins para voos mais altos. Neste momento, a luz de Deus brilha sobre sua situação. A esperança é restaurada, a fé é renovada, e você pode finalmente descansar, sabendo que o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que libertou Pedro, o Deus que transformou Paulo, o Deus que redimiu Davi, esse mesmo Deus está agindo agora em favor do seu ente querido. E nada, absolutamente nada, pode impedir o que Deus decidiu fazer. Chegamos agora ao momento de fechar este círculo de fé, de selar em seu coração as verdades que foram liberadas sobre sua vida e sobre a vida desse ente querido que você tanto ama. Depois de tudo o que caminhamos juntos, da dor inicial à revelação espiritual, do processo de transformação ao clímax de fé, é hora de olhar para frente e ver o que acontece quando verdadeiramente confiamos em Deus, quando escolhemos o perdão e quando acreditamos na redenção. Ao confiar em Deus, encontramos paz e direção para nossas vidas. Não é uma paz superficial, aquela que depende de tudo estar resolvido para existir. Não, é a paz profunda, a paz que excede todo o entendimento, aquela que o apóstolo Paulo descreveu mesmo estando preso, acorrentado, enfrentando perseguições. É a paz que vem de saber que, independente das circunstâncias externas, você está seguro nas mãos do Pai. Quando você entrega essa situação a Deus, verdadeiramente entrega, não apenas com palavras, mas com o coração, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, o medo perde o controle, a vergonha perde a voz. E no lugar deles, entra a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Agora vamos ser práticos e honestos. As consequências da fé e da confiança em Deus não significam que tudo será fácil a partir de agora. Pode ser que seu ente querido ainda enfrente processos. Pode ser que haja julgamentos.
Pode ser que haja detenção, pode ser que haja um tempo difícil pela frente, mas aqui está a diferença. Quando Deus está no centro, até as consequências se tornam ferramentas de transformação, não de destruição. Davi enfrentou consequências terríveis pelo seu pecado. Ele perdeu um filho. Ele viu a rebelião dentro da própria casa. Mas mesmo assim, Deus não o abandonou. E no final, Davi pôde dizer: "Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos." Salmo 119, 71. Isso é maturidade espiritual. Reconhecer que Deus pode usar até as coisas difíceis para nos moldar, nos ensinar, nos preparar para algo maior. Então, o que vem agora? Quais são as consequências práticas de tudo o que vivemos nesta oração? Primeira consequência: você não está mais paralisado pelo medo. Você sabe que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Isso te dá coragem para enfrentar cada dia, cada audiência, cada notícia, cada desafio. Segunda consequência: você aprendeu o que significa perdoar como Deus perdoa. E esse aprendizado vai mudar não apenas essa situação, mas todas as suas relações daqui para frente. Você agora carrega dentro de si uma graça que poucos conhecem. Terceira consequência: você se tornou um intercessor poderoso, porque passou pelo fogo e não foi consumido. Passou pela tempestade e não naufragou. E agora, você pode estender a mão para outros que estão passando por situações semelhantes e dizer: "Eu sei o que você está sentindo, e eu posso testemunhar que Deus é fiel." Quarta consequência: a história do seu ente querido não terminou. Mesmo que ele seja detido, mesmo que enfrente um processo longo, mesmo que passe por humilhação pública, a história dele não acabou. Porque Deus está escrevendo um novo capítulo. E esse capítulo pode ser de restauração, de testemunho, de transformação radical. Quantas pessoas já passaram por prisões e saíram de lá com um ministério poderoso? Quantas pessoas já enfrentaram acusações e, depois de provadas inocentes ou genuinamente arrependidas, se tornaram instrumentos de Deus para alcançar multidões? A Bíblia está cheia dessas histórias. E a história da humanidade também. Porque Deus se especializa em transformar vidas quebradas em testemunhos vivos de sua graça. Agora, deixe-me amarrar esta mensagem com uma lição espiritual profunda. Aquela que você precisa guardar no coração para sempre. Que possamos lembrar que, mesmo nas tempestades, Deus está no controle. Quando Jesus estava no barco com os discípulos e uma grande tempestade surgiu, os discípulos entraram em pânico. Eles acordaram Jesus gritando: "Mestre, não te importa que pereçamos?" E Jesus, calmamente, se levantou e repreendeu o vento e o mar, dizendo: "Acalma-te, emudece." E houve grande bonança. Depois ele olhou para os discípulos e disse: "Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé?" A lição: Jesus estava no barco o tempo todo. A tempestade era real. O medo era real. Mas Jesus estava lá. E enquanto ele estava no barco, o naufrágio era impossível. Da mesma forma, Jesus está no barco da sua vida agora. Ele está no meio dessa tempestade com você. E enquanto ele estiver aí, e ele nunca vai sair, você não vai naufragar. Pode balançar? Sim. Pode ter medo? Sim. Pode parecer que está afundando? Sim. Mas você não vai afundar, porque Jesus está segurando o leme. Então, qual é a sua parte nisso tudo? Sua parte é continuar confiando, continuar orando, continuar acreditando, continuar intercedendo, continuar amando esse ente querido, não compactuando com o erro se houver erro, mas também não abandonando, não desistindo, não jogando pedras. Sua parte é viver o perdão e a redenção que você está pregando. É ser a imagem de Cristo para essa pessoa. É ser o canal através do qual a graça de Deus flui. E, acima de tudo, sua parte é descansar. Descansar na certeza de que Deus está cuidando. Descansar na promessa de que Ele nunca falha. Descansar na verdade de que o final desta história já foi escrito por Deus. E é um final de redenção, não de destruição. Então hoje, ao terminar esta oração, eu quero que você faça algo simbólico, mas poderoso. Feche os olhos. Imagine-se segurando as mãos desse ente querido. Agora, imagine Jesus à frente de vocês dois, de braços abertos. E com um ato de fé, entregue essa pessoa nas mãos de Jesus. Solte. Confie.
Descanse. Porque quando você entrega algo nas mãos de Deus, você não está perdendo o controle. Você está entregando para quem sempre teve o controle. E a consequência final, a mais linda de todas, é esta: você agora vive em paz. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você sabe quem está resolvendo. Não porque a tempestade acabou, mas porque você sabe quem controla os ventos. Que possamos lembrar, em cada dia que virá, em cada notícia que chegar, em cada desafio que surgir, que mesmo nas tempestades, Deus está no controle. E essa verdade muda tudo. A fé remove montanhas. A esperança sustenta corações cansados. E o amor de Deus, esse amor inesgotável, incondicional, transformador, esse amor nunca, jamais falha. Então descanse, respire, confie.